TCE Ceará faz uma série de recomendações sobre licitações e contratos para gestores públicos. Política de acessibilidade é instituída pelo Tribunal de Contas. Na entrevista da semana, o nosso convidado é o conselheiro do TCE Piauí, Kleber Eulálio. O objetivo da nossa visita é conhecer de perto o funcionamento da área de comunicação do tribunal e também visitamos a Escola de Contas. TCE Educ finaliza a 7ª etapa na região do Cariri e já alcança mais de 3.000 participantes. Esses e outros destaques da semana no TCE Ceará você confere a partir de agora aqui no Acontece TV. Olá! Ações coordenadas do Tribunal de Contas do Ceará verificaram o uso do sistema de registro de preços para execução de obras e serviços de engenharia em municípios cearenses. Uma série de recomendações e determinações sobre licitações e contratos foi apresentada aos gestores. Prefeitos, gestores públicos e encarregados das cotações de preços devem ficar atentos ao cumprimento da Lei de Licitações e Contratos. O Tribunal de Contas do Ceará tem atuado para garantir a boa administração dos recursos públicos. Ações coordenadas da Corte de Contas verificaram o uso do sistema de registro de preços para execução de obras e serviços de engenharia em municípios cearenses. 20 processos foram instaurados em 2022, envolvendo um montante de 211 milhões de reais. Isso tudo começou através de uma análise feita pela Assessoria de Informações Estratégicas, junto com a Diretoria de Obras, de Fiscalização de Obras, onde a gente percebeu que estava sendo utilizado o sistema de registro de preços para fazerem manutenções prediais. E baseado nesse dado, a gente promoveu algumas inspeções, né, e verificou que não, na verdade, esse objeto estava meio que distorcido. Não eram simplesmente manutenções prediais, e sim obras, né, ampliações de escolas, a própria construção de algumas pavimentações, estavam todos sendo feitos por esses processos de sistema de registro de preços. Durante as fiscalizações e análises de editais, também foram identificadas outras irregularidades, como superfaturamento durante a execução contratual, uso de mão de obra sem vínculo empregatício, ausência de projeto básico e uso de tabelas referenciais sem estimativa prévia de serviços a serem demandados. Os processos de representação instaurados pelo TCE Ceará resultaram na revogação ou cancelamento de todas essas licitações, evitando o uso indevido de recursos públicos. O tribunal também apura a responsabilidade dos envolvidos e já determinou aos órgãos que não licitem obras sem projeto básico. Atuando em conjunto com o TCE Ceará, o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Federal enviaram recomendações aos prefeitos e encarregados das cotações de preços e das licitações, com orientações para o cumprimento da legislação sobre licitações e contratos. Nós pensamos numa forma de dar maior transparência à administração dos municípios, no sentido de que esses procedimentos licitatórios, agora com a nova lei, embora a 8.666 tenha sido prorrogada ainda por mais um ano, vai ter validade até o ano de 24, mas assim, a preparação e a verdadeira intenção dessa recomendação é colocar os municípios com a maior responsabilidade possível no administrar da coisa pública. Então, o Ministério Público Federal, junto com conosco aqui no Tribunal de Contas, nós pensamos nessa forma de uma recomendação com alguns pontos básicos da lei de licitação serem rebatidos e repisados no sentido de que os municípios possam verdadeiramente administrar a coisa pública da melhor forma possível. Em caráter orientativo, o TCE Ceará também vem promovendo cursos e capacitações sobre a nova Lei de Licitações e Contratos para gestores públicos por meio da Escola de Contas e Gestão Instituto Plácido Castelo, o IPC, como, por exemplo, o TCE Educ, programa de formação continuada que visita os municípios cearenses.
A política de acessibilidade do TCE Ceará foi estabelecida. A iniciativa visa promover o acesso e a inserção de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no âmbito da Corte. Acompanhe a reportagem. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará instituiu a política de acessibilidade por meio da aprovação da Resolução Administrativa número 13 de 2023, durante a sessão plenária do dia 27 de junho. A iniciativa leva em consideração medidas que o TCE Ceará vem implementando em cumprimento à legislação brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e demais normativos, diante ainda da garantia constitucional de proteção dos direitos, tanto internamente como no exercício do controle externo. A resolução está alinhada também com as diretrizes estabelecidas pela política de sustentabilidade do Tribunal e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, relativos à redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. A matéria foi proposta pela Secretaria de Administração da Corte Cearense. A resolução administrativa teve como referência as normas já existentes no Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça e Associação dos Membros das Cortes Brasileiras. A política de acessibilidade do tribunal, ela veio para tornar o tribunal mais próximo das pessoas com deficiência e com algum tipo de mobilidade reduzida. Com essa premissa, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ele objetiva garantir acesso tanto na parte de estrutura física como de tecnologia da informação das pessoas com deficiência. A política de acessibilidade da Corte segue como princípio o respeito à diversidade, às diferenças e à dignidade inerente à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. A não discriminação com plena e efetiva participação nas atividades promovidas pelo TCE Ceará, com autonomia, independência, segurança e igualdade de oportunidades. Com a política de sustentabilidade alinhada a essa nova política de acessibilidade do tribunal, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará se fortalece cada vez mais, aproximando o jurisdicionado e a sociedade às políticas que fortalecem cada vez mais essa instituição. A política de acessibilidade do Tribunal de Contas, ela vai ser coordenada pelo Comitê de Sustentabilidade do Tribunal, que a cada ano vem se fortalecendo e implementando ações que visam o atendimento de todas as ODSs, em especial ao da acessibilidade. No próximo bloco do Acontece TV, a gente conversa com o conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí, Kleber Eulálio, que veio a Fortaleza conhecer boas práticas do TCE Ceará.